Rodrigo Pacheco é advogado, deputado federal e agora concorre às eleições para o Senado em Minas Gerais pelo Democratas. O candidato falou sobre sua trajetória profissional e política. Eu sou do sul de Minas, sou de uma cidade chamada Passos. Na verdade, nasci no norte do país em razão da profissão do meu pai, mas fui criado lá na nossa cidade de Passos até os 15 anos. Aos 15 anos eu mudei para Belo Horizonte para poder estudar, como muitos jovens fazem, né, de ir para uma cidade maior para poder estudar. Vim para Belo Horizonte em 1992, fiz o colegial aqui, depois entrei na Faculdade de Direito da PUC, lá no Coração Eucarístico. Me formei em Direito no ano de 2000. Me tornei advogado, foi a profissão que me permitiu ter muita coisa na vida, inclusive dignidade, né? O trabalho que eu desempenhei como advogado e desempenho há 18 anos. Militei muito na Ordem dos Advogados do Brasil, ocupei diversas posições na Ordem, inclusive no Conselho Federal da OAB, quando então me tornei deputado federal. Minha primeira incursão na vida pública em 2014, na eleição de 2014. Me tornei deputado em 2015, tomando posse. E na Câmara dos Deputados pude trabalhar muito por Minas Gerais, tanto na destinação de recursos para os municípios, como também na produção legislativa, uma vez que dediquei-me muito à Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania e tive a honra de ser presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, pela primeira vez um deputado de primeiro mandato presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E também recebi diversas comendas, diversos reconhecimentos públicos desses órgãos que pesquisam a vida parlamentar, no tocante à ética, à transparência, à assiduidade, à produção legislativa. Pude ser contemplado como um deputado de destaque, felizmente. Então, saio da Câmara dos Deputados nesse ano com um sentimento de dever cumprido e agora pretendendo ir ao Senado Federal com o apoio de todos os mineiros para poder dar continuidade a esse trabalho com verdade, com ética, com eficiência para Minas Gerais. Eu, como deputado federal presidente da CCJ, logo que encerrei o meu mandato na CCJ, houve uma ideia de muitos que eu pudesse ser o candidato ao governador de Minas, inclusive do próprio senador Antônio Anastasia, que via em mim uma pessoa confiável, sob o ponto de vista de capacidade, para gerir o Estado num momento muito difícil que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Eu caminhei com a minha candidatura, inclusive com o apoio do Anastasia. No entanto, em razão da política nacional, o Anastasia optou por ser candidato, em razão do alinhamento com o presidente Geraldo Alckmin, e decidiu ser candidato. Nós coabitamos as duas pré-candidaturas ao governo do Estado durante um tempo, caminhamos assim, e ao final nós decidimos fazer uma grande convergência. Foi um passo atrás que eu dei para que Minas dê vários à frente, e tendo no Anastasia uma pessoa que todos conhecem, que sabem do caráter, da decência, da capacidade, já foi governador, tem todas as condições de reconstruir o Estado de Minas Gerais. Então pesou muito a pessoa do Anastasia para que nós pudéssemos abrir mão da nossa candidatura e dedicar a ele esse apoio, que é um apoio nesse momento da maioria do Estado de Minas Gerais, para que ele possa voltar a ser governador. E a mim coube uma posição muito honrosa, de muita responsabilidade, que é ir para o Senado Federal com o apoio do Anastasia e com o apoio de tantas pessoas em Minas Gerais. Estamos aí até numa condição de subida nas pesquisas eleitorais. Tenho muita fé e muito otimismo que nós vamos para o Senado Federal para poder ajudar o Anastasia aqui no governo do Estado e representar o nosso Estado para que o governo federal deixe de nos tratar da forma como vem tratando ao longo desse tempo todo, né? Que possam vir para cá os recursos que nós precisamos para Minas Gerais. Elevar a condição de Minas a uma condição de protagonismo. Todas as decisões nacionais, todas as discussões da revisão da lei de licitações, de uma nova reforma política, da reforma tributária, da correção das distorções previdenciárias que existem, que privilegiam poucos no Brasil, tudo isso tem que passar por Minas Gerais. E é importante que o novo presidente da República, o próximo presidente da República, respeite o nosso Estado. Isso é o papel do senador, que é realmente de elevar essa condição de Minas, de ter voz, para que para Minas venham definitivamente os recursos que nós precisamos para solucionar a questão da duplicação da BR-381, do anel rodoviário, dos nossos hospitais regionais que estão parados, você bem sabe disso, da extensão do metrô, enfim, não vou fazer promessa nenhuma. Eu acho que a política se cansou de promessa. O que nós precisamos é trabalhar definitivamente com união em Minas Gerais e fazer valer, bater a mão na mesa mesmo para dizer que o presidente da República e os ministros do Estado têm que respeitar Minas Gerais. Além, obviamente, da produção legislativa típica do Senado Federal, que eu tenho que dar continuidade ao trabalho do Anastasia lá, que é um dos melhores senadores da República hoje no Brasil, dar continuidade ao trabalho do Anastasia na produção legislativa, tocar a reforma
tributária, a reforma do Código de Processo Penal, a reforma da Lei de Licitações, garantir mais segurança jurídica para aqueles que queiram investir no Brasil e em Minas Gerais. Então vamos trabalhar muito duro no Senado Federal. E nós não podemos mais perder tempo. A crise de Minas é tão aguda, é tão difícil, é tão séria, que nós não podemos ter fase de adaptação no Congresso Nacional. Eu já estou lá, já sei como funciona o regimento da casa, como são os meandros para a gente ter aprovadas as leis que nós precisamos no país, como a gente faz essa representação do Estado. Eu vou colocar toda essa minha experiência como presidente da Comissão de Constituição e Justiça a serviço de Minas Gerais no Senado Federal. Vamos defender Minas Gerais? Eu não tenho dúvida alguma. A nossa realidade em Minas Gerais nos próximos 4 anos será completamente diferente de tudo que nós já vimos para trás. Rodrigo, nós trouxemos algumas perguntas dos radiodifusores da MIRT. Essa aqui é do Silvio França, ele é diretor de jornalismo do Sistema MPA de Divinópolis. E a pergunta dele é em relação à sua posição quanto às reformas no Congresso. Ele fala que os trabalhadores temem pela perda de direitos e até mesmo uma aposentadoria tardia. Eu acabei de receber essa pergunta num programa de rádio que eu participei agora há pouco pela manhã. O meu compromisso é com o progresso do Brasil, com o desenvolvimento econômico, que é a premissa do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano, respeitando, no entanto, direitos adquiridos. Eu sou advogado, eu sei exatamente o que é a noção e o preceito do direito adquirido na Constituição e no direito civil. Nós temos que ter realmente esse compromisso. As pessoas que têm os seus direitos, que esses direitos sejam preservados. Então, os aposentados que estão hoje recebendo suas aposentadorias, isso é um direito sagrado. Os professores que estão sem receber os seus salários, o salário é um direito sagrado. Então, nós temos que ter essa noção do direito adquirido e de ter mais segurança jurídica no nosso país. Eu vou ser um senador que, primeiro, vai ter muito diálogo com todos os setores. Todo mundo viu a minha atuação como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como deputado federal, muita abertura para dialogar e aprovar projetos lá de fim do foro privilegiado na CCJ, da reforma política na CCJ, da colocação de guarda municipal no sistema de segurança pública, nas políticas de diabetes no Sistema Único de Saúde, dos técnicos agrícolas, que são muito gratos a mim em razão do que eu fiz lá na questão do conselho deles. Então, um monte de projetos que nós aprovamos dialogando. Então, todos esses projetos de reformas nacionais, nós vamos ter que conversar com todos os setores. Mas eu tenho a noção, e digo já ao Silvio, que nos perguntou, e a todas as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho o compromisso com o direito adquirido, com a preservação de direitos. Isso significa dizer que a reforma tributária precisa ser aprovada e eu vou trabalhar pela aprovação dela. Mas a reforma da Previdência, nós temos que ter muita cautela com isso para não ferir direitos adquiridos. Para estabelecer uma regra de transição que seja uma regra justa. Imagine você, alguém que está na bica de se aposentar daqui a 1, 2 anos, e aí muda a regra do jogo, aquela pessoa trabalhou a vida inteira, vai ter que trabalhar mais 15 anos para poder ter o direito que ela estava almejando. Eu sou filho de uma professora que já faleceu, que sonhava em se aposentar logo. Ela já tinha trabalhado muito na vida dela, contando o prazo para se aposentar, e morreu antes de aposentar por conta da insegurança e da instabilidade do governo do Estado na época. Então eu sei exatamente o que é essa frustração do direito adquirido. Nós não podemos frustrar esse direito adquirido. Então isso se faz como? Corrigindo distorções do sistema previdenciário sem ferir direitos adquiridos, estabelecendo uma regra de transição maior, estabelecer uma média de aposentadoria. O que tiver da média para baixo, que é a grande maioria dos brasileiros, não vamos mexer nisso não precisa. O que nós temos que corrigir é privilégios, é distorções, aposentadorias milionárias, é pensão, às vezes, decorrente de um casamento forjado no leito de hospital, de que um senhor de 80 anos casa com uma moça de 20 para ela poder receber a pensão ao longo da sua vida. Então, essas distorções nós temos que corrigir, é isso que eu me preocupo, que é o combate a privilégios, a injustiças, que acabam por quem paga o pato é o povo, são as pessoas menos favorecidas. Então, vai ter muito diálogo comigo, pode ficar tranquilo em relação a isso, nós vamos conversar e vamos encontrar o denominador comum. A política é isso, é um exercício de sim e de não. Eu espero que no meu caso como senador seja mais de sims do que de nãos. Bom, nós temos uma segunda pergunta, foi feita pelo Cláudio de Barros, ele é jornalista da TV Libertas de Pouso Alegre. Ele afirma que os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal, e não da população. Bom, sendo assim, não há proporção em relação ao número de habitantes em estados, como acontece com deputados, por exemplo. Ele segue falando que cada unidade da federação vai eleger 2 senadores com mandatos de 8 anos. Exato. Ele pergunta se o senhor não vê como esse período um período muito longo e também pergunta se não seria muito tempo para corrigir talvez uma vaga mal preenchida. Sem dúvida, é uma pergunta muito inteligente. Enquanto os deputados federais representam o povo do seu estado, o senador representa o seu estado, não que ele não represente o povo, o que no final das contas é a vontade popular que pesa.
Mas o senador é um representante do Estado. Tanto que todos os estados, independente do tamanho, têm o mesmo número de senadores. São 3 senadores por estado e mais 3 no Distrito Federal, que soma 81 senadores. Então, é uma representação do Estado. As grandes questões do Estado de Minas Gerais são tratadas pelo senador. Os recursos, os grandes programas nacionais que têm que vir para o Estado de Minas Gerais. Então, esse é um trabalho do senador muito importante, que nós temos que cuidar sempre muito dele. A pergunta específica do Cláudio, quero mandar um grande abraço para Pouso Alegre, tem muitos amigos. Aí eu sou do sul de Minas também, sou de Passos. A pergunta dele é sobre o prazo, o mandato. O mandato de 8 anos é um mandato realmente longo. É o que está na Constituição, eu tenho que respeitar isso. Uma mudança, eventualmente, pode ser discutida em relação a esse tempo, mas isso nos impõe uma reflexão. Que o voto no senador talvez seja o voto de maior responsabilidade. O prazo do deputado se errar, se a gente errar no voto, é de 4 anos. Do presidente da República da mesma forma, do governador da mesma forma. Mas o erro no voto para o Senado Federal é a pena de 8 anos de alguém que não nos represente. Então, isso é muito preocupante, as pessoas têm que ter atenção a isso. Nessas eleições, nós vamos votar em 2 senadores. Eu quero muito ser a primeira opção de cada um. Mas se já tiver um senador em mente, que me dê o segundo voto para eu poder ir para o Senado Federal, porque não tenho dúvida. Os 8 anos que eu lá estarei como senador federal, por Minas Gerais, eu vou representar bem o Estado, eu vou trabalhar muito, eu tenho conhecimento jurídico, tenho conhecimento de leis, tenho honestidade, porque sou ficha limpa. Eu tenho compromisso com Minas Gerais, conheço Minas Gerais, vivo em Minas Gerais. Eu não estou a serviço de um projeto de partido ou de um projeto de poder. Eu estou a serviço do povo de Minas e vou estar a serviço do meu Estado no Senado Federal. Então, a responsabilidade sobre o voto do senador tem que ser muito grande, justamente por isso que ele perguntou, que é o prazo de 8 anos, que infelizmente nós não podemos errar. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para finalizar. Bom, o meu recado é de otimismo, de esperança para Minas Gerais, o estado que eu amo, o meu estado, que eu conheço. Eu vivo esta realidade do estado de Minas Gerais, conheço os muitos municípios do estado, são 853 nas mais diversas regiões. O sul de Minas tem uma realidade, o Vale do Jequitinhonha é completamente outra, o Triângulo Mineiro, a sua natureza. Então nós temos muitas regiões em Minas, nós temos que compreender essas diversidades e trabalhar pelo todo, trabalhar por todos no estado de Minas Gerais, junto ao governo federal. O papel do senador é isso, fazer leis adequadas para o Brasil e para o seu estado, mas também de exigir que o seu estado seja respeitado na federação. E é isso que eu vou fazer no estado de Minas Gerais, como ninguém fez até hoje, que é realmente levantar a voz junto ao governo federal, junto aos ministros de estado, para que possamos ter em Minas Gerais o cumprimento de uma dívida histórica da União conosco, em relação a grandes realizações que para cá não vieram, infelizmente. Vou trabalhar muito no Senado Federal, junto com o Antônio Anastasia no governo do Estado, para que a gente possa reconstruir esse Estado e deixar esse povo mais feliz, que é a minha vontade. Se no final das contas, nos próximos 4, no meu caso, os próximos 8 anos como senador, o balanço for de uma felicidade maior para o povo de Minas, eu vou ser um homem muito mais feliz.